Estamos aqui para o estudo de mais uma lição da Escola Dominical, e que Deus em Cristo Jesus possa abençoar cada um dos irmãos que nos vão acompanhar através dessa live, através desse vídeo, e que o Espírito Santo de Deus possa, com maior clareza, iluminar os olhos dos vossos entendimentos para compreenderem a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que vai falar sobre o mistério da unidade revelado. E antes de darmos início à lição, nós faremos uma oração, em seguida iniciaremos a leitura, a leitura bíblica em classe. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos transmitir a Tua palavra. Pedimos que, Senhor, o Teu Espírito, o Espírito de sabedoria, venha ser sobre nós, e que a graça do Senhor venha ser revelada e manifesta através da Tua palavra, Pai. Nos esvaziamos de nós para que o Senhor possa nos encher em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver aqui sobre a palavra de Deus, que vai falar sobre o mistério da unidade revelado, né? Estamos estudando a palavra de Deus aqui no livro de Efésios, e nós vamos ler o texto áureo, que vai estar em Efésios 3 e 5, que diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E aí nós vamos ter a verdade prática, que vai falar: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Muito bem. Então, nós vamos entender aqui, nessa lição, o que quer dizer esse mistério da unidade revelado. Nós vamos fazer a lição, ela vai nos levar a entender qual é esse mistério, de que maneira Deus revelou esse mistério e por meio de quem ele foi revelado ao seu povo. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13, que diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais as minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, o que nós vamos discorrer, aqui vai em torno desse mistério, da unidade. E vamos ver a maneira como Deus o revelou e por meio de quem Deus o revelou.
como diz aqui que no versículo que nós lemos da leitura, né, que esse mistério, né, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, né, e no momento oportuno, Deus o revelou, né, já fazia parte do plano de Deus, e nada do que aconteceu desde o momento em que o homem pecou, né, desde o momento da queda do homem, isso foi de maneira alguma, pegou Deus desprevenido ou causou surpresa em Deus. Ele, na sua onisciência, ele já tinha ciência, né, de tudo o que haveria de acontecer, e que o homem, né, ele acabaria transgredindo a ordem do Senhor Deus. E a partir desse momento, Deus vem escrevendo, né, a história do homem no mundo, e veio colocando, né, num determinado tempo, aquilo que ele estava em oculto, né, em Deus. Ele veio revelando ao homem alguns servos seus, e hoje nós vivemos, né, esse mistério que foi revelado. Então, nós vamos ver que, por meio das Sagradas Escrituras, temos o privilégio de termos acesso ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, revelado aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Esse mistério se mostra em Jesus Cristo, a esperança da glória, edificando sua igreja. É privilégio saber que Deus revelou isso aos simples, aos que se achegaram a Ele por meio da fé em Jesus. É uma dádiva ter acesso ao mistério pré-estabelecido por Deus na eternidade. Só Cristo pode proporcionar isso para a sua igreja. Somente a palavra de Deus desdobra em detalhes a profundidade e a grandiosidade desse santo mistério. Então, o que acontece aqui? Todo o comentário da revista, né, da lição, ele está baseado dentro do texto da leitura bíblica. Então, tudo que nós lermos aqui no comentário, né, ele faz referência à leitura bíblica da lição do capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Simplesmente o comentarista ele coloca o seu ponto de vista, a interpretação dele com relação ao texto, e nós vamos fazer um complemento em cima do que nós já temos aqui. Então, nós vamos ver que a graça de Deus é manifestada através do Evangelho, bem como a nova de grande alegria que ele contém, vem da rica bondade de Deus, que é o grande meio pelo qual o Espírito Santo trabalha na vida dos homens. O mistério é a proposta secreta da salvação. Vemos que ela é oferecida por meio de Cristo, e o que não foi tão claramente mostrado em épocas anteriores, como aos profetas do Novo Testamento. Esta era a grande verdade que fora revelada aos apóstolos, que Deus chamaria os gentios à salvação por meio da fé em Deus através de Jesus Cristo. Então, esse mistério revelado, né, é agora o plano que Deus traz à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, né, de enviar o seu Filho para morrer na cruz, para a salvação da humanidade. Só que Deus, ele vai além agora, ele estende a oportunidade da salvação não somente aos judeus, né, o povo escolhido por Deus, nação escolhida e eleita por Deus, e eles eram povos exclusivos, né, as demais nações não tinham esse acesso do conhecimento de Deus e da revelação de Deus. Deus, então, escolhe o povo de Israel, toma-os como sua nação, povo eleito, povo escolhido, dá-lhes os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas ordenanças, e passa a governar sobre o povo que ele escolheu. Vamos ver que mais à frente na história, o povo não aceita mais o governo de Deus, que era o governo teocrático, e passa a exigir,
né, um governo humano, como todas as nações, né? Mas nesse tempo Deus já vinha trabalhando para que esse mistério, né, que estava oculto nele viesse a ser revelado num determinado tempo. E vemos que vários profetas falaram a respeito do nascimento do Senhor Jesus, e que, através do nascimento do Senhor Jesus, Deus estava estabelecendo uma nova fase, uma nova era. E agora, o conhecer a Deus, o ter acesso, né, ao trono de Deus, de poder participar das coisas de Deus, não estaria mais restrito apenas ao povo judeu, mas Deus estava agora estendendo a todos quantos recebessem o Senhor Jesus como Salvador, estariam participando das mesmas bênçãos que o povo de Israel, né? Ou seja, eles já deixam de ter essa exclusividade, deixam de ser um povo único. E nós vamos ver aqui, na introdução da revista, da lição, que vai falar: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, nós vamos ver aqui 3 estágios, né, da questão do mistério, né? Nós vamos ver o conceito, né, bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como esse mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, a lição ela vai discorrer, né, explicando o que é o mistério, né, e tudo que vem após isso. Então, vamos ver aqui, ó, o mistério oculto no Antigo Testamento, no primeiro tópico. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. E é tanto que aqui que falam que os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. É tanto que o povo judeu, eles não entenderam realmente, né, isso que estava oculto em Deus e que Deus passa a revelar através do Senhor Jesus Cristo, né, que eles levaram o Senhor à crucificação e depois disso o próprio povo judeu passa a perseguir a igreja agora estabelecida e constituída por Cristo, né? Então, porque justamente por eles acharem e pensarem que eram os únicos beneficiários delas, né? E quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, né, havia muitos cristãos judeus que não aceitavam os cristãos agora gentios, né, e impunham a eles as mesmas ordenanças que eles tinham, né, dadas a Deus exclusivamente para eles. Então, eles impunham isso à igreja, né, ao povo gentil, que agora havia se convertido. Então, começou a haver essa controvérsia, porque eles não aceitavam, pelo fato de terem um conhecimento de que eles eram um povo apenas exclusivo de Deus, né? E dentro dessa questão, eles passam a não reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador, o prometido de Deus. Então, nós vamos ver agora sobre o conceito bíblico de mistério que está no primeiro tópico. Do grego mysterium, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, conforme está no versículo 3 da leitura. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso miticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, conforme está em 1 Timóteo 2 e 4. E aí nós vamos discorrer agora, já na sequência, o subtópico 2, né, falando sobre o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações,
É preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos, não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. E o subtópico 3, vai dizer, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, conforme está em Gênesis 12, 3, 22, 18, Isaías 11 e 10, Malaquias 1 e 11. O que esses profetas não sabiam eram como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, nós vemos que esse mistério, revelado em Cristo, através da pessoa do apóstolo Paulo, é a igreja, esse organismo vivo que tem a cabeça como Cristo, ele que conduz a sua igreja, e é o organismo que tem a capacidade, através do Senhor Jesus Cristo, de reunir povos de todas as nações, de todas as línguas, etnias e de todas as classes sociais dentro de uma mesma irmandade, Ou seja, agora todo mundo passa a fazer parte, dessa unidade, tendo Cristo como cabeça. Ele é o responsável, é Ele quem conduz. E dentro dessa condução, o que acontece? O Senhor Jesus, Ele agora passa a nivelar, colocar todos no mesmo nível, todos aqueles que desejam ter acesso à salvação, através do Senhor Jesus Cristo, agora são colocados no mesmo nível, não há mais privilégios exclusivos para uma determinada classe, ou uma determinada nação, ou um determinado povo, não. Agora todos em Cristo Jesus, têm esse privilégio, e são colocados no mesmo nível. A questão de sermos mais cheios ou menos, isso agora depende da busca pessoal de cada membro do corpo de Cristo. Quanto mais nos entregarmos, claramente seremos cheios. E nós vamos agora, dentro da leitura do tópico 1 e seus subtópicos, nós vamos fazer um complemento de pensamentos e comentários. Então, nós vamos ver que nos 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo para cumprir a missão de despenseiro da graça de Deus, ao qual foi revelado o mistério da verdadeira unidade espiritual entre judeus e gentios. No versículo 2 ele diz, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. E nós vamos entender aqui o que quer dizer esse termo dispenseiro, para podermos compreender o que o apóstolo Paulo quis dizer aos Efésios. Por esta causa, como está no versículo 1, é uma expressão referente a tudo quanto havia escrito sobre as riquezas da bênção de Deus em Cristo, e ao desenvolvimento que deu a questão do propósito de Deus em Cristo. E quando destaca a nova vida em Cristo, que reúne judeus e gentios num só povo. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ao identificar-se dessa maneira, a igreja de Éfeso, o que Paulo queria mostrar? Ele queria mostrar 2 lados da mesma situação. No sentido real, ele estava preso em Roma. Por outro lado, essa prisão dava a oportunidade do apóstolo tornar-se prisioneiro de Cristo, pois ali poderia prestar-lhe um serviço que talvez
não fizesse melhor se estivesse fora da prisão de Roma. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele enfrentou essa prisão por permissão de Deus, e dentro dessa prisão, como prisioneiro de Cristo, ele estava à disposição do Senhor Jesus, e agora o Senhor Jesus começa a revelar-lhe a respeito desse mistério, para que ele transmitisse à sua igreja. Então, vamos ver que a expressão prisioneiro de Jesus Cristo tem um sentido literal e outro metafórico. Vemos que, ao invés do apóstolo lamentar a sua prisão, o fato de ele estar preso, o fato de não poder estar junto dos irmãos, acompanhando as igrejas, nós vemos que ele inverte o seu significado e torna a sua prisão uma forma de servir melhor ao Senhor. Como prisioneiro, sua epístola teria um efeito muito maior entre os crentes de Éfeso. Então, como nós vemos aqui, ele fala no versículo 2 sobre a dispensação da graça de Deus. Então, nós vamos entender que o significado literal da palavra dispensação é administração, ou seja, ele foi colocado como um administrador, que é o mesmo que um mordomo, E do que ele seria mordomo? Ele seria mordomo aqui com relação aos bens espirituais que o Senhor Jesus Cristo agora passa a revelar a ele, para o crescimento da igreja, para que a igreja entendesse o seu chamado, para que a igreja entendesse para que foi chamado e por quem foi chamado. Então, nós podemos colocar o versículo, usando a palavra a administração, tendes ouvido da administração da graça de Deus a vós. Paulo se identifica aqui como um administrador dos bens espirituais dado aos gentios. Por isso mesmo é chamado apóstolo dos gentios. Então Deus levanta o apóstolo Paulo, um homem que era zeloso da lei, e pelo seu zelo ele perseguia a igreja de Cristo, consentiu na morte de Estevão. Agora Deus tira ele lá do meio, e coloca ele agora como esse dispenseiro para administrar os bens espirituais à sua igreja. Ou seja, como administrador ou dispenseiro da graça de Deus, não significava que Paulo tivesse poder para salvar ou dar a graça de Deus aos homens, mas ele agiria como um mordomo para distribuir e apresentar a graça e a salvação de Deus. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo foi o homem que Deus levantou, como esse dispenseiro, como esse administrador, para administrar os bens espirituais, ao povo de Deus, dentro desse mistério, que esteve oculto e que Deus passa a revelar. Então, nós vamos ver alguns pontos de destaque na revelação desse mistério. Então, nós vamos ver, por exemplo, o mistério oculto no Antigo Testamento. Como me foi esse ministério manifestado pela revelação, conforme está no versículo 3, Paulo faz questão de frisar o fato de que o evangelho aos gentios lhe fora dado especialmente para que eles, os gentios, fosse incorporado aos privilégios do reino de Deus, tanto quanto os judeus. A fonte do ministério de Paulo aos gentios está na sua experiência com Cristo no caminho de Damasco. O que acontece? Nessa experiência, o apóstolo Paulo viu Jesus e ouviu a sua ordenação para o ministério entre os gentios, conforme está em Atos 9,15, que diz: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, o que acontece? A visão de Cristo não só o converteu, como mudou o rumo da sua vida. De apaixonado e fanático fariseu entre os judeus, tornou-se o apóstolo dos gentios, o homem a quem Deus usou para formar as igrejas agora e pregar a salvação entre os povos gentios. A revelação inicial desse ministério deu-se ali
no caminho de Damasco e, posteriormente, essa visão tornou-se mais ampla. O grande mistério oculto, ele só foi conhecido dos gentios através de Paulo, a quem foi revelado. Ele tornou conhecido a todos os homens o propósito divino para com suas vidas e a maneira particular de Deus revelar-lhes o mistério divino de salvação. Nós vemos que no versículo 9, as palavras revelação e demonstrar estão intimamente ligadas com a palavra mistério. Esse mistério é revelado em dois ângulos. Então, nós vamos ver que esses dois ângulos, né, da revelação do mistério dado ao apóstolo Paulo. E quais são esses dois ângulos? Nós vamos ver que é a revelação de Cristo na sua forma glorificada e a revelação da união de judeus e gentios, formando um só povo e participando dos mesmos privilégios. A revelação do mistério do Cristo glorificado e a razão dessa glória são 4 destaques especiais. Então, qual é o primeiro destaque? É o mistério do Cristo encarnado, que está em 1 Timóteo 3,16, o mistério da igreja como o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27, o mistério da presença de Cristo dentro de nós, morando em nós, Colossenses 1:27, e o mistério da igreja como esposa de Cristo, em Efésios 5:32. Esses mistérios estavam ocultos na eternidade. Então, tudo isso que estava oculto em Deus, dentro desses 4 destaques que nós fizemos, Deus passa agora a revelar através do apóstolo Paulo, homem escolhido por Deus para levar a palavra aos gentios, para estabelecer a igreja agora entre os gentios, apregoar o evangelho do reino de Deus. Deus faz isso através do apóstolo Paulo. Então, nós vamos continuar discorrendo aqui no subtópico 2, onde vai falar sobre o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união dos judeus e gentios como a família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. E no subtópico 3 vai dizer a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Então, nós vemos aqui que o grande mistério, discorrido aqui no tópico 2, que o grande mistério que Paulo desejava revelar à igreja em Éfeso era a participação plena dos crentes na salvação efetuada na cruz. Ou seja, agora o que isso quer dizer? Que a posição dos gentios agora no corpo de Cristo e a sua participação conjunta com os judeus veio de encontro a vários conceitos errados sobre privilégios espirituais. Então, o apóstolo Paulo mostra que a igreja ela é a união de todos os crentes em Cristo, independente da raça, língua ou nação ou de conceitos formados por homens.
né? O que prevalece é a palavra de Deus e aquilo que é revelado, né, pelo Espírito através da palavra de Deus. O que é a igreja? Ela é a constituição divina formando um só povo, uma só fé e um Senhor, como está em Efésios 4, do 1 ao 7. Todos com os mesmos privilégios, como diz o Senhor, a palavra de Deus, que o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Ou seja, agora Deus nivela todos por igual, né? Ele vê todos da mesma maneira, no mesmo nível dentro da questão da salvação, dentro da questão de ser membro do corpo de Cristo. A participação na filiação a Deus é direito comum a todos quanto receberam a Cristo Jesus como Salvador. Ou seja, agora todos os povos, todas as raças, né, podem se achegar a Deus através do Senhor Jesus Cristo, e exclui-se a exclusividade, né, exclui-se os privilégios, né, que os judeus tinham de serem o povo exclusivo de Deus. Agora Deus nos alcança através do Senhor Jesus Cristo e nos oferece essa dádiva e essa filiação, que podemos nos filiar a Deus através do Senhor Jesus Cristo. E este mistério, ele é apresentado com um sentido amplo. E a participação dos gentios na nova ordem, né, a igreja, de igualdade de posição e privilégios em relação aos judeus cristãos. A ampliação dessa participação gentios e judeus é compreendida pelo prefixo sum, que significa iguais, ou seja, sócios, participantes, junto, isto é, no mesmo nível. Ninguém é inferior e ninguém é superior aos outros, pois Cristo é a cabeça, então todos estamos sujeitos à ordenança do Senhor Jesus. Esse prefixo sum, ele equivale ao prefixo co, em português, quando Paulo afirma que os gentios são co-herdeiros, co-participantes e co-membros do corpo de Cristo, conforme está no versículo 6. Então, nós vemos que a preocupação, a palavra co-herdeiros, refere-se à participação dos gentios e os judeus crentes em Cristo na igreja. E vamos ver que a preocupação do apóstolo Paulo aqui era desfazer um falso ensino no seio da igreja de Cristo. Por quê? Alguns judeus afirmavam que nenhum gentil crente poderia participar da herança ou parte dela prometida a Israel, a não ser que o gentio se submetesse ao cumprimento de alguns ritos e cerimoniais que, nesse caso, eram estritamente judaicos. Entretanto, a Paulo foi revelado que a graça de Deus para os gentios não exigia nenhum rito judaico, visto que esses ritos eram especificamente para os judeus e dos judeus. Em Cristo, os gentios têm o direito a todas as bênçãos divinas, com base apenas nos méritos de Cristo Jesus, né? Como diz a palavra de Deus, que não é por obras, mas é pela fé que nós alcançamos a salvação, né? Todo o sacrifício, tudo que tinha que ser feito, o Senhor Jesus, ele fez e foi consumado na cruz. Eles são participantes da promessa de Cristo e formam um só corpo espiritual com os judeus, cujo resultado único é a igreja. Os gentios foram feitos povo de Deus, geração eleita, nação santa e povo adquirido, juntamente com os judeus, tudo em Cristo Jesus. Então, ao ser revelado esse mistério, né, que é a igreja de Cristo, unida através do Senhor Jesus Cristo como cabeça, né, dentro desse organismo chamado igreja, não há ninguém inferior e ninguém superior, todos estão sujeitos ao Senhor Jesus, que é o dono da igreja, que é o cabeça da igreja, que é o que conduz a igreja. Então, dentro dessa condução do Senhor Jesus Cristo, todos somos iguais perante Ele. Então, nós vimos aqui que o mistério revelado aqui é a igreja
agora agregada do povo gentil, junto com os judeus cristãos, e que havia essa divergência pelo fato de muitos judeus não aceitarem os gentios como membros do corpo de Cristo. Então, eles impunham que eles observassem, praticassem os mesmos ritos, né, e cerimônias que isso era dado e determinado por Deus ao povo judeu, né, então somente ao povo judeu e não aos demais, né. E Cristo vindo agora, ele unifica tudo e não há necessidade de que se continuasse a praticar tais ritos, tais observações e cerimônias, né, pois agora Cristo nos torna um só, e Ele é quem conduz a igreja sem que houvesse a necessidade disso, né. E aí nós vamos ver aqui que vamos dar continuidade na leitura, né, e vamos ver sobre o resumo aqui do tópico 2, que vai falar que o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Então, todos dentro daquilo que Deus estabeleceu através do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos dar continuidade aqui ainda com relação a isso, né, que vai mostrar o que Paulo declara-se ministro dessa revelação, no versículo, dando continuidade ao versículo 7. As palavras do qual no verso 7 se refere ao evangelho que Paulo pregava e ensinava. O sentido da palavra ministro é bem mais amplo. No original grego, a palavra empregada é diáconos, que dá a ideia de um ofício específico, porque Paulo ele se apresenta como ministro, como dispenseiro do mistério a ser revelado. Já o verbo diácono designa aquele que vive e trabalha num determinado serviço. Implica mais um serviço dinâmico do que uma posição estática. No caso aqui, a palavra que cabe melhor para designar aquele que serve a Cristo é diaconia. O que Paulo queria que todos soubessem em Éfeso era que ele tinha a função de um servo investido da autoridade de Cristo como ministro dessa revelação. Paulo era apenas um instrumento do Espírito Santo. As palavras que dão sequência à declaração de Paulo se referem a que ele foi feito ministro pelo dom da graça de Deus. E isso mostra a sinceridade e a humildade do apóstolo dos gentios. O ministério recebido não lhe foi dado por méritos pessoais, mas segundo o dom, em consequência, de acordo com o dom da graça de Deus. Ainda, o final do versículo 7 apresenta, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Que poder é esse? Que operação é essa? A palavra operação no original grego, ela tem o significado de energia. Aclarando melhor a frase, a teríamos nessa forma: segundo a força operante do seu poder. As palavras força, energia e operação indicam a fonte dessa operação, que é o poder de Deus manifesto de forma concreta na vida do ministro dessa revelação. E aí nós, discorrendo aqui, ainda falando sobre o mistério oculto revelado, nós vamos ver a revelação do mistério das riquezas insondáveis de Cristo, em acordo com o versículo 8, que diz, no versículo 8, Paulo usa um superlativo para poder dizer mais livremente das verdades reveladas. Ele diz, a mim, o mínimo, o menor de todos os santos, sendo que no original esse superlativo aparece ainda mais acentuado, a mim, que sou o menor dos menores entre todos os santos. Sua afirmação, de maneira alguma, ela possui fingimento. Então, nós vamos ver que a graça dos mistérios de Cristo era maior do que ele podia humanamente compreender. Paulo sabia quão insondável é penetrar nos arcanos divinos, a não ser que Deus os revele como lhe havia feito. O grande mistério revelado alcançava um grau superior, além das possibilidades da mente humana. As riquezas insondáveis de Cristo não era apenas o evangelho poderoso ou o conhecimento da doutrina de Cristo, ou uma revelação parcial da glória de Cristo expressa no Calvário.
e na sua ressurreição, mas era o próprio Cristo. O privilégio de Paulo era pregar aos gentios a Cristo como Salvador e declará-los incluídos como participante das bênçãos de Cristo. E o que nós veremos aqui? Vamos procurar aqui entender o que sabemos, né, a respeito das riquezas insondáveis de Cristo, né, que vai estar falando no tópico 3, né, que fala sobre o mistério pré-estabelecido por Deus, e no subtópico 1 vai falar sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Então, nós vamos entender agora o que era esse mistério revelado e anunciado pelo apóstolo, né? Então, vai falar sobre o mistério agora revelado e anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então, nós vamos entender sobre essas riquezas incompreensíveis, né, que o apóstolo Paulo quis dizer. Então, elas são o quê? Nós vamos ver que, em primeiro lugar, as riquezas da sua glória é essencial, ou seja, Jesus é igual ao Pai, Criador de todas as coisas e recebedor do culto e de honra devidos à divindade. E o que há mais dentro dessas riquezas, né? Em segundo lugar, as riquezas do seu próprio empobrecimento voluntário por amor de nós, através dele, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que por sua graça enriquecesseis. A história da sua humilhação, a sua disposição para, embora sendo o Criador, tornar-se simples criatura na encarnação, né? Agora vamos ver a terceira parte, né, dessas riquezas incompreensíveis, as riquezas da sua glória moral, ou seja, manifesto como homem entre homens a perfeição do caráter pessoal do Senhor Jesus, incomparável aos outros, a sabedoria procedente dos seus lábios. Nunca homem algum falou como este. As maravilhas de suas obras, nunca tal se viu. A retidão das suas ações nunca precisou desculpar-se por algum erro de julgamento, de objetivo ou de algum ato. Em tudo isso foi um exemplo não ultrapassado, sim, nem aproximado. Vamos ver agora a quarta colocação, a riqueza da sua morte, alcançando a finalidade de sua vinda para dar a sua vida com as qualidades da divindade e de perfeita natureza humana, em resgate de muitos. Né? De número 5, as riquezas da sua glória como mediador, levantado e glorificado, um homem no céu, a sua intercessão incessante por nós abriu-nos o acesso ao Pai. O seu cuidado protetor constante como grande pastor de ovelhas. Agora nós vamos ver a de número 6, que vai mostrar a riqueza da sua presença entre o seu povo, conosco todos os dias, em nós, em poder transformador para reproduzir o seu próprio caráter e semelhança, o poder da vida sem fim, a riqueza da sua volta e do seu reino. Ele reclama para os que são seus a coroa da recompensa, o chamado da sua noiva para participar dos direitos do seu reino, a herança dos séculos, de mundos conhecidos e desconhecidos, feitos seus e nossos. O evangelho das regiões celestiais. Então, o que acontece? Nós vemos que tudo isso, né, esses aspectos que nós vimos aqui, é o que faz referência,
né, ao que o apóstolo Paulo diz, as riquezas insondáveis de Cristo, né, dentro desses aspectos que nós acabamos de mencionar, que representa o Senhor Jesus Cristo, e qual a finalidade do Senhor Jesus Cristo em vir à Terra, né, estabelecendo agora um novo plano do Pai, né, que era a unificação dos povos através do sacrifício de Cristo, formando assim a igreja, né, algo de unidade, ligando os homens, né. Então nós vemos que o mistério ele foi revelado conforme o propósito pré-estabelecido por Deus. Então, segundo o eterno propósito que Deus fez em Jesus Cristo, vemos que a execução desse propósito só poderia ter acontecido por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o plano divino, ele tinha a pessoa de Cristo como seu objetivo central, né? Vemos aqui que tudo gira em torno do Senhor Jesus. Ele é o centro de tudo isso. A expressão propósito eterno nos ensina que todas as coisas na criação seguem um propósito pré-estabelecido. E que na sabedoria divina, esse propósito foi elaborado na eternidade e executado na manifestação do Filho de Deus feito carne. Em obediência a esse propósito, a igreja segue para o seu destino eterno. E cada crente em Cristo, particularmente, né, como parte da igreja, tem ousadia, ou seja, a liberdade em Cristo e o acesso à livre entrada ao reino de Deus. Ninguém pode ter acesso a Deus por outra via a não ser Jesus, né? Então nós vemos que o apóstolo Paulo mostra aqui que o centro de todo esse mistério é o próprio Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, né? Discorrendo aqui o subtópico 2, que diz o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança. Então, nós vamos ver aqui que esse mistério estava oculto em Deus, né, como nós vimos, que o mistério revelado é a união dos gentios e judeus, e esse mistério foi traçado e planejado no conselho divino antes da existência dos séculos, e só agora foi revelado a Paulo. Veja quantos anos se passaram para Deus revelar aquilo que estava oculto nele. Porque esse fato estava envolto em mistério. No texto está assim, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. E por que ele esteve envolto em mistério? A expressão desde os séculos esteve oculto explica-se no original grego como sendo desde o começo das idades. As idades são longos espaços de tempo marcados por sucessivas etapas da criação. O mistério esteve oculto em Deus. Assim como todas as coisas foram criadas por Deus, ele tem o direito de manter em segredo o que lhe convém e só revelar quando satisfazer seus propósitos. O mistério da salvação foi oculto dos homens por vários tempos ou dispensações, e somente revelado no Novo Testamento. Esse mistério foi guardado por Deus para o
tempo que ele designou na sua presciência, e é só revelado agora na presente dispensação. O mistério ele é revelado à igreja, conforme está no versículo 10. No versículo 10 nós temos a revelação que a igreja é constituída de ambos os povos, judeus e gentios, e ela não foi uma solução acidental, nem um remédio de última hora. A igreja sempre faz parte do plano pré-estabelecido e elaborado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. A sua constituição é a revelação do mistério oculto em Deus, não a igreja meramente humana ou política, mas a igreja que forma o corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus diz que as portas do inferno, ela não pode prevalecer contra a igreja, né? Porque o Senhor é o dono da igreja e Ele quem a estabeleceu. E nós vemos também que o mistério, o mistério revelado, fala sobre o mistério revelado aos anjos, ou seja, nem os anjos também tinham conhecimento daquilo que estava em oculto em Deus. A revelação desse mistério foi feita não só à igreja, como diz o versículo aqui, fala também, mas também aos principados e potestades nos céus. Que são os principados e potestades nos céus? Até ser revelado à igreja, o mistério da salvação era desconhecido dos anjos. Foi através dela que eles vieram a conhecer esse mistério. Principados e potestades são categorias especiais de anjos, tanto entre os anjos de Deus, como entre os anjos caídos. Assim, tanto os anjos bons como os maus passaram a conhecer a revelação do mistério de Deus, quando Deus o fez conhecido à igreja. A expressão, seja conhecida dos principados e potestade, nos dá a seguinte ideia, nos mostra a ideia de que tanto os anjos de Deus como os anjos caídos foram surpreendidos com a revelação feita inicialmente à igreja e não a eles. Ou seja, o diabo ele sempre tentou destruir os projetos e os planos de Deus, tudo aquilo que Deus criou. Mas isso Deus não havia revelado, estava em oculto. E quando Deus envia o Senhor Jesus Cristo para morrer, para nos dar a salvação, Ele começa a revelar esse mistério, que era a formação da igreja, que era a unificação dos povos através do sacrifício de Cristo, formando agora um só povo, que era a igreja. E esse mistério que esteve oculto em Deus, nós vemos aqui que também ele foi revelado às potestades e principados, juntamente quando Deus revela isso à sua igreja, quando Deus revela isso ao seu povo, ou seja, nem os anjos tinham esse conhecimento daquilo que Deus haveria de fazer, do novo tempo que Deus estava trazendo, agora unificando os povos através do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver que esse mistério, na verdade, ele foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo, e que nada disso foi algo momentâneo. Deus criou algo assim para remediar a situação de momento, não, isso já estava nos planos de Deus, dentro da sua onisciência, e Deus estava apenas aguardando o momento certo de revelar isso, e esse momento certo foi quando o apóstolo Paulo se encontrava ali preso em Roma, e Deus começa ali a revelar agora os seus mistérios, e fica registrado na palavra de Deus. Então nós vamos concluir vendo que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Ou seja, aquilo que era um mistério, Deus passou a revelar, Deus instituiu a sua igreja, Deus formou a sua igreja, o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, e as portas do inferno jamais poderá prevalecer contra a igreja, por mais que o diabo lute, por mais que o diabo se levante,
Mas a palavra de Deus diz que ele não pode prevalecer, né? Porque nós temos isso aqui desde da fundação do mundo, né? Isso já estava no coração do nosso Deus, em estabelecer agora uma nova fase, de dar a oportunidade a todos os povos de conhecer e ter acesso a Ele através do Senhor Jesus Cristo, né? E nós louvamos a Deus por nos ter revelado esse mistério e por nos ter escolhido, né? E por Ele expandir e nos dar a oportunidade de também sermos feitos seus povos, de sermos chamados por Ele, agora unificados e todos colocados no mesmo nível. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar, né, nos dando a graça de, como igreja, né, divulgarmos isso que Ele nos revelou, para que outros povos também, para que outros também se acheguem ao Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito de Deus possa continuar iluminando a nossa mente para compreendermos a palavra de Deus, e que nós também estejamos na presença de Deus, de maneira que Ele possa nos revelar aquilo que é a sua vontade, né? Que Deus possa continuar abençoando a sua igreja, que Deus possa continuar abençoando os irmãos, e possa nos dar uma semana abençoada em Cristo Jesus. Estaremos fazendo uma oração para encerrar em agradecimento a Deus. Deus Pai, nós agradecemos a Ti por este momento. Louvamos ao Senhor porque toda a sabedoria e todo o entendimento vem de Ti. E Tu és o único digno de toda honra e de toda glória. E que o Senhor, através do Teu Espírito, possa continuar, Senhor, nos revelando a Tua vontade através da Tua palavra. E que o Senhor possa continuar fortalecendo a Sua igreja, fazendo-nos lembrar sempre que o Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça, e que nós venhamos sempre nos submeter ao seu senhorio, para que o nome do Senhor seja glorificado, e para que a igreja exerça realmente o seu verdadeiro papel, para aquilo para qual o Senhor a chamou e a instituiu nesta terra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.